boa tarde a todos, né? É uma honra estar aqui com o Dr. Mário Tabosa, Dr. Augusto Andrade, aí de João Pessoa, né? É uma honra que a gente do Pará, viu, de Belém do Pará, a gente ter essa conexão direta, né? É muito importante fazermos parte do time Hold Brasil, né? Que uniu essas pessoas, uniu profissionais, tanto da advocacia quanto da contabilidade, né? Os contadores aí para trabalharem junto, uniu essa força para que a gente possa estar aqui trazendo essas informações relevantes para a população brasileira. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder trazer essa informação para o povo aí do agronegócio, né? Que o agronegócio ele é responsável por 50% das exportações do Brasil. Veja só como é tão importante, né? E as pessoas, Sim. Às vezes, aquele pequeno produtor rural, né? Não se atenta que é importante investir. Então, por isso nós estamos aqui para alertá-los, não é? Né, doutores? Exatamente, doutor. Nosso propósito, doutora Kátia e doutor Augusto, é levar a comunidade brasileira, a comunidade, hoje, especialmente com a presença da doutora Kátia aqui, a comunidade do agronegócio, as benesses, os benefícios da roda patrimonial, do planejamento patrimonial da família, hoje, especialmente no que diz respeito ao agronegócio. Isso mesmo, né? E além de conversarmos, batermos um papo sobre holding e holding rural também, vamos trazer algumas perguntas que nos foram feitas durante a semana, né? Inclusive sobre holding rural, doutora. Vai ser muito bacana tudo em pauta de hoje. A propósito, essas perguntas sobre holding, escolhemos para deixá-las assim, trazê-las à doutora Kátia, que é especialista no assunto, para que nossa audiência fique bem informada a respeito do tema. Sim, Isso mesmo, doutor Mário. Eu queria aproveitar a oportunidade, antes de passar dessa fase aí de apresentação, eu queria externar meus agradecimentos aqui aos patrocinadores, que são a Bezerril Imóveis, sediada aqui em João Pessoa, e a Holding Expert, uma plataforma que está sendo desenvolvida em parceria nossa com o Dr. Rogério. E, logo, logo, esse programa, esse sistema, essa plataforma vai estar também aí beneficiando os operadores da holding familiar. A doutor Rogério, os meus agradecimentos e o meu abraço. E vamos em frente também com a Holding Expert. Paulo Bezerril, o meu abraço. Sigamos, doutor. Maravilha. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a pergunta no ar e vamos transmitir a pergunta, colocar a pergunta aí na tela. Vamos com a pergunta na tela, tá ok, doutora? Porque nós estamos ouvindo bem, a audiência está ouvindo a senhora bem. Como a senhora não está nos ouvindo bem, nós vamos colocar aí na tela, tá ok? Ok. Vamos aí, doutor Augusto. A Maristela pergunta, por que fazer holding? Eu vou tomar a liberdade de responder essa pergunta, me posicionar até adiante aí de nossa convidada, doutora Kátia Lopes, nossa amiga Kátia Lopes, até porque a doutora Kátia Lopes hoje vai dominar o pedaço aqui com a holding rural. Então, o agronegócio é a praia da doutora Kátia, a holding rural é a praia da doutora Kátia, e essa pergunta da Maristela é um tanto quanto genérica. Por que fazer holding? Holding, ela proporciona economia, liberdade e proteção. Na verdade, a holding é um help na sua vida. Holding, economia, liberdade e proteção. Ela proporciona economia porque ela lhe proporciona aos herdeiros, aos sucessores, uma economia de até 90% em relação ao custo do patrimônio. Ela proporciona porque na discussão do inventário não vai haver desavença, não vai haver litígio entre irmãos, entre herdeiros. No momento da transmissão da herança, há a tranquilidade. E essa tranquilidade ela é traduzida em liberdade. Na liberdade que a holding proporciona. E proteção também, porque a holding, uma vez disponibilizados os bens do patrimônio, para dentro de uma holding, a pessoa, o seu anterior titular, o matriarca, a patriarca, vão ter seus bens protegidos contra eventuais reveses financeiros. Então, eu diria, doutor Augusto, resumindo aí, por que fazer holding? Porque, Maristela, holding significa economia, liberdade e proteção. Holding, um help na sua vida, um help no seu patrimônio.
Maravilha, doutor. Vou pegar um pé para Maravilha. colocar aqui. Sabe como é no ar, é tudo improvisado, né? Vou colocar aqui, doutor, para eu acompanhar melhor aqui também, tá? Perfeito. Pronto. Olha, doutora, eu tenho uma pergunta que eu vou cair de bandeja para a senhora. Ótima pergunta, do Marcos Antônio. A gente trabalhar com holding familiar, pouco trabalhar com holding rural, né, até pela região que nós atuamos aqui, eu sempre venho estudando, eu e o doutor Mário estudamos aqui, ouvindo falar sobre holding rural, e de vez em quando aparecem uns termos que a gente fica meio assim. Eu acho que a doutora vai poder responder melhor. Esses dias eu escutei as expressões de porteira para dentro, porteira para fora, no meio rural. Eu fiquei sem entender. Eu disse, não, vou guardar essa dúvida para tirar com a doutora Kátia no dia da nossa live. A doutora poderia me explicar melhor, explicar para os ouvintes? É porque, assim, o produtor rural, eles, né, no campo, eles falam mesmo essa expressão, porteira para dentro, porteira para fora. O que é a porteira para dentro? Porteira para dentro nada mais é que a operação da atividade rural. Então, da porteira para dentro, aquele homem do campo, né, como eu falei, ele não estudou, ele viu o pai cultivando a terra, plantando, semeando, ele foi crescendo, foi vendo e foi praticando também. Então, o homem do campo, ele é um homem muito simples, tá? Então, ele não entende nada sobre o que ele não entende nada sobre essa questão de instrumentos jurídicos e contábeis, né? Só o advogado e o contador que entende. Então, o que ele se preocupa, o homem do campo? Ele se preocupa quantas sacas de soja vai dar por alqueires. Ele se preocupa se aquela chuva vai permitir que ele faça a plantação dele de milho. Ele vai se preocupar se a arroba do boi vai dar, se vale a pena investir naquele momento, né? Se o sal está bom, se ele está comprando sal com valor mais alto. Então, são essas preocupações próprias da atividade do produtor rural que se chama porteira para dentro, que ele domina. Nem adianta a gente se meter, porque a gente não entende, eles entendem. Agora, nós falamos da porteira para fora, esse trabalho de proteção patrimonial, né? Que começa, como eu disse, o produtor rural pode vir, doutora, não, bora fazer um planejamento tributário primeiro. Então, isso, da porteira para dentro, é o que? Atividade rural, a gestão dessa atividade rural que está nas mãos do produtor rural. Da porteira para fora, já é com advogado e contador, fazendo essa proteção patrimonial para permitir que lá na frente ele venha fazer essa holding rural e venha proteger mesmo, de fato, esse patrimônio, esse legado para todas as gerações, né, netos, bisnetos. Então, é isso que significa, viu, doutor? Maravilha, doutora. Ótima explicação. Né? Veja aí, o doutor Augusto até já tinha ouvido falar nesse assunto. Eu nem ouvi falar, tinha ouvido ainda. Mas a experiência da doutora sair aqui, doutor no assunto. Pois é, e aí é isso que falta, né? Da porteira para dentro ele tem toda a aptidão, mas da porteira para fora falta esse profissional habilitado, né? Que é o especialista em hold, que é o doutor aqui, Augusto, doutor Mário Tabosa, a gente, né? É o especialista no agronegócio. Então, somos nós que trabalhamos com o direito preventivo, né? Que vai ajudar aquele produtor rural, ou aquela família, né, brasileira, a proteger o seu patrimônio e a evitar que no futuro haja um inventário, né, doutor? Que a gente sabe muito bem disso, e com uma grande economia tributária, né? Fazendo uma analogia da holding rural com a holding familiar comum, eu diria que a doutora Kátia está aí da porteira para fora, protegendo, defendendo o patrimônio do produtor rural e também da porta para fora, defendendo o patrimônio da família brasileira. E nessa parte da porta para fora, doutor Augusto, fazemos parelha com a doutora Kátia Lopes. Isso verdade. Mesmo. É verdade, doutor. Gostei. Isso daí é coisa de advogado, né? Está defendendo aí uma tese, cada um quer ter uma tese melhor. É coisa de advogado. Não. Verdade. Então, doutor, quando eu falei daquela questão, né, do compliance, e aí é importante, é o segundo passo, né, a conformidade com a lei, né? Maravilha. Vamos para mais perguntas aqui. Uhum. O César Rodrigo, ele perguntou: boa tarde, gostaria de saber mais sobre compliance. A propósito do compliance que a doutora falou agora, né? Exatamente.
O compliance, ele tem um espectro maior, né? Que um simples planejamento tributário rural. O compliance, né? Que é em inglês isso, é a conformidade com a lei. Ele vai, dentro do compliance, vai ter o planejamento tributário, mas, ao mesmo tempo, terá também o planejamento societário, ou seja, você perceber se aquele produtor rural precisa criar uma empresa para gerir uma atividade dele qualquer, que o produtor rural, hoje em dia, ele não tem só a fazenda, ele tem mercadinho, ele tem supermercado. Então, tudo isso são empresas que precisam ser planejadas. Então, o compliance é justamente para isso, né? Para saber, essa fazenda aqui, doutor, o senhor está... seu Severino, digamos, essa fazenda aqui, o senhor é o fazendeiro, não tem pessoa jurídica? O senhor quer fazer uma pessoa jurídica? Aí cria a pessoa jurídica, a hold, para proteger aquela fazenda. Mas, por outro lado, é interessante que a atividade rural fique na pessoa física, porque incide menos tributo, né, na pessoa física. Então, são essas coisas que no compliance a gente vai verificar o que é melhor. No compliance vai ter o planejamento sucessório, né, propriamente dito, planejamento patrimonial, vai ter o planejamento tributário, né, vai ser todo um planejamento para que no final ele possa criar aquela hold, ele possa, com aquela questão toda assegurada no direito, né, na conformidade com a lei, nós possamos fazer o contrato, né, para criar, para fazer aquela hold rural e colocar, integralizar aquela fazenda e outros patrimônios que ele tiver para dentro da hold rural. Mas o compliance é essa coisa mais ampla, que vai entrar todo um planejamento que nós colocamos no estudo de viabilidade patrimonial familiar. Viu, doutor? É uma coisa bem ampla, muito bacana. Maravilha. A gente costuma dizer... Esse programa, esse espaço, ele, naturalmente, guardadas as suas limitações, ele se presta a levar à audiência, à nossa audiência, informações como essa que a senhora trouxe agora. Assim como nós, advogados, somos alheios a uma série de procedimentos, por exemplo, na área médica e outras áreas, a população, de modo geral, é que mais precisa da informação jurídica, porque aí o médico ele é proprietário, rural ou não, o engenheiro é proprietário, rural ou não, e assim todas as pessoas trabalham para construir algum patrimônio, e esse patrimônio necessário se faz que essas pessoas tenham conhecimento de como fazer para protegê-los. Então, doutor, esse espaço aqui, mais do que divulgar algum trabalho nosso com esse propósito, é levar a informação para a sociedade, é levar a informação da necessidade que se tem, não só da holding familiar, mas como também da compliance, que também colocou. E a proposta da compliance, eu já vou deixar um convite aqui, caso a senhora aceite, que será uma honra para nós, para numa nova oportunidade a gente fazer um trabalho só para falar sobre compliance. É um assunto bastante interessante e tem tudo a ver com holding familiar. Fica de pé o convite, doutor. Tá certo. É só mandar o convite que eu venho sim com todo prazer. Tá? Tem uma coisa que a gente fala, doutor, que o produtor rural, ele não pode, tá, brincar com a sorte. Por quê? O produtor rural, ele diz assim, muita gente, inclusive eu trouxe umas coisas de jornais aqui para mostrar, ele diz assim, não, ninguém fiscaliza, eu vou colocar essa soja aqui, vou mandar para lá, não vou pagar ICMS, eu vou fazer uma nota fria de ICMS, só que a fiscalização está pesada agora em cima, né? Eles estão sendo notificados, então jamais o produtor rural deve brincar com isso, com a sorte, dizer que ninguém vai pegar, porque depois vem uma multa pesada. Olha, eu tenho aqui, olha, eu trouxe aqui, vou até mostrar aqui, tá, o recorte de jornal, que depois eu posso passar, quem quiser e tiver interesse, a gente pode passar o link, tá? Onde está isso aqui, olha. Força-tarefa deflagra segunda fase contra sonegação bilionária na venda de café, né? Isso daí, esse produtor, ele está sonegando ICMS. E aí pensa que não, e hoje em dia a fiscalização está pesada, então o produtor não pode brincar com a sorte. Tem outra coisa aqui, adesão à renegociação de dívidas do ITR e do Fundo Rural tem prazo prorrogado. Tem que estar com todos esses tributos, ITR é um tributo, né? Tem que estar organizado. Então, por isso a importância de um planejamento tributário, a princípio, para o produtor rural, que está aqui, eu vou mostrar também, olha, um outro, está aqui o link, tá, da reportagem, quem quiser ver e tiver interesse, é só mandar aí uma mensagem para o doutor Mário, doutor Augusto,
Olha aqui, Polícia Rodoviária Federal apreende carga de farinha de trigo com sonegação fiscal. Tá aqui, ó. Então, as pessoas, os produtores rurais, né, que estão desavisados, na realidade, eles estão com aquele costume, eles são simples, eles não entendem que existe a fiscalização e que se até o momento eles não foram pegos, mas que a fiscalização está ferrenha agora, e que é interessante, é importante que ele procure um profissional habilitado, especialista, que possa ajudá-lo a regularizar a situação dele, a fazer todo um planejamento, um compliance, né, para que ele possa perpetuar o legado dele ao longo das gerações, né?